a mente agradece. Se eu quiser, eu vou ter que ralar para conseguir. Mas eu nunca pensei assim, não é para mim. Nunca pensei. Que bom. Quando eu pensei em quem convidar, a Camila era uma das primeiras da lista, porque eu tenho muito interesse de saber a sua história de vida. Eu acho que o hoje em dia da sua vida eu sei, mas eu quero voltar ali do começo. Eu sou de Franca, sou do interior de São Paulo. É uma cidade perto de Ribeirão Preto, é umas 4, 5 horas de São Paulo. Nasci lá, cresci lá. Eu não conheço a família do meu pai. Assim, não conheço a família, conheço algumas pessoas. Mas, então, eu sou bem mais conectada com a família da minha mãe, que é de uma cidadezinha bem pequenininha do interior de Iacanga, chama a cidade. É perto de Bauru. Em São Paulo também? Tem uns 12 mil habitantes, eu acho. Para mim, não teria uma cidade com menos de 100 mil habitantes em São Paulo. Imagina, perto dessa cidade da minha mãe, tem várias outras cidadezinhas, até menores que a da minha mãe. Assim. Então, na minha cidade, quando eu nasci, só morava eu e minha mãe, assim, da minha família lá. Minha família inteira ficou lá, em Bauru, tem uma parte da minha família em São Paulo, mas só eu e minha mãe morávamos em Franca. Então, eu passei entre idas e vindas para essa cidadezinha de férias, feriado, essas coisas. Quando eu tinha uns 11 anos, eu acho, uma prima minha se mudou com a gente, passou a ser nós 3 lá em Franca, da minha família. Cresci lá, estudei lá e eu sou jornalista. E desde sempre era essa profissão que você queria? Você não tinha pensado em uma outra opção? Eu queria fazer artes cênicas, mas a minha mãe não deixou. Ela não deixou. Então, eu falei, então vai no jornalismo. E aí, no decorrer do colegial, né, do ensino médio, eu fui amadurecendo essa ideia do jornalismo. E aí minha mãe falou, então se você quiser fazer jornalismo, não quero que você faça em Franca, porque é uma cidade pequena, eu quero que você vá para São Paulo. E para você experienciar também o que é viver fora, o que é morar em outra cidade, o que é morar em república, porque minha mãe viveu isso. Então, minha mãe falava, eu quero que você tenha essa experiência. E assim legal, né? Porque em um trecho você já eu pensei que sua mãe era controladora, mas não, a sua mãe é incentivadora. Nossa, é completamente diferente. Minha mãe só vai. Minha mãe apoia todas as minhas doideiras. Pra ser bem honesta, na cabeça dela, artes cênicas não ia me dar futuro. Foi o que eu imaginei que ela teve. Não que o jornalismo me deu. Sim. Acho que toda profissão é assim, né? Dependendo de como a gente atuar, talvez não dê retorno. Independente. Essa profissão ali tá dando dinheiro, estuda. Mas se você não tiver vocação, se você não tiver interesse naquilo, não adianta, né? Não vai pra frente. E eu brinco com ela, eu falo, hoje em dia você poderia estar morando numa cobertura no Leblon. Porque ela fala, você fala tão bem nos vídeos, eu falo, então, podia ter feito artes cênicas, a gente podia estar ali em Jacarepaguá. Você podia estar ali atuando com Cauã Raymond. Morando ali do lado da Globo, na Barra. Então, aí eu fui para São Paulo, fiz faculdade lá, fiz jornalismo, fiz comunicação social, aí fiz habilitação em jornalismo. Morei em São Paulo 7 anos, então eu estudei lá, morei lá depois de formada mais 3 anos, fiz ótimos amigos. Isso minhas sempre amigas... sozinha, Camila? Eu dividi casa, na verdade, uma das minhas melhores amigas da escola, a gente passou na mesma faculdade, eu estudei no Mackenzie. Legal. Então, a gente foi morar juntas. Então, já éramos amigas da escola. Fomos morar juntas. Moramos nós duas um tempo. Depois, uma outra amiga nossa foi morar com a gente também. Alugamos um apartamento um pouco maior. Moramos nós 3. Depois, a Carol saiu. Fiquei um tempo sozinha. E aí, quando eu cansei de São Paulo,
eu tinha sido assaltada 2 vezes em pouco tempo, assim. Eu acho que em um ano eu tinha sido assaltada 2 vezes e uma tentativa de assalto na porta da minha casa. Eu não tava com medo, porque eu nunca fui medrosa, mas eu tava cansada mesmo, sabe? Não sei se é isso que eu quero. Aí eu comecei a mandar currículo em Bauru, que é na cidade, perto da onde a minha família mora. Consegui um emprego lá e fui, que era numa agência. Em Bauru, eu fui trabalhar em uma agência que fazia divulgação de leilão de cavalo. Era isso. Eu revisava. É um nicho muito específico. Eu revisava texto de catálogo de leilão o dia inteiro. Nossa, você é uma expert em cavalos agora. Era, já esqueci tudo. Eu gostava da vida que eu me levava lá, mas o trabalho não era o que eu queria fazer. Assim, eu nunca pensei, sabe, em fazer isso. Fui demitida com 6 meses de empresa. Ou seja, eu mudei de São Paulo, levei toda a minha mudança, aluguei um apartamento em Bauru e fui demitida com 6 meses. E daí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo desempregada, eu tinha um dinheiro guardado. Então, eu falei, com esse dinheiro eu ainda vou ficar aqui em Bauru até eu ver o que eu vou fazer. Uma cliente da própria agência, que era uma dona de aras, me contratou para eu trabalhar no escritório dela para ajudar ela a fazer os leilões. Divulgava, também fazia cobrança, eu fazia de tudo um pouco para ela. Ela era, ao mesmo tempo que ela era querida, porque ela gostava de mim, ela era muito grossa. Me desestabiliza, gente grossa, gente grosseira. Então, fiquei com ela mais 6 meses aí, não dei conta. Voltei para casa da minha mãe. Aí foi todo um novo aprendizado, porque depois de 8 anos, aquela casa já não era mais a minha casa. É verdade. Você tinha ido fazer faculdade fora e tudo isso. Ou seja, você tinha aprendido a ser independente, né? E em Bauru eu morava sozinha. Em Bauru eu não dividia mais casa. E foi tranquilo, assim, no começo, é claro, né? Uma briguinha ali, uma loucinha que eu esqueci de lavar. Mas era por esclarecimento. Vocês ainda precisavam esclarecer os detalhes, né? Do dia a dia. Exato. E no final, assim, foi ótimo. Minha mãe é muito parceira, assim, minha. Ela sabe de tudo da minha vida. A gente é uma mãezona, assim. Adoro minhas amigas. A gente se dá muito bem. Que bom. E eu entrei numa fase desafiadora na minha vida que eu não conseguia arrumar emprego. Então, eu comecei a repensar o fato de voltar para São Paulo, que também não era uma coisa que eu queria. Então, para mim... Estava tudo muito incerto, né? Em todos os cenários possíveis no momento. Eu sou obrigada a aceitar um trabalho em São Paulo porque eu estou desempregada? Mesmo não querendo voltar para São Paulo? Aceitaria qualquer proposta, né? Tem isso também, né? A gente fica muito aflita e ansiosa em relação a tudo isso. Cada vaga que me chamava para fazer uma entrevista, eu começava a chorar, eu não queria ir. Só que você entra naquela... Eu ficava, mano, eu tô desempregada. Eu não tô podendo escolher muita coisa. Tá precisando de dinheiro, tá precisando de... Fui para São Paulo, comprei um monte de roupa e comecei a vender roupa. E aí ia vendendo e ali um dinheirinho para eu comprar alguma coisa que eu quisesse, para eu sair e tal. E aquele meu dinheiro para fazer o intercâmbio já tinha ido embora. Sim. Com esse dinheiro da roupa, eu comecei a juntar de novo. Quando eu quero, eu sou muito bem organizada financeiramente, assim. As enroladas na vida, só que quem nunca, não é mesmo? Nunca. Ainda mais se você tem um objetivo, né? Aí que a sua organização financeira faz mais sentido para você. Exato. Aí eu consegui um trabalho num jornal lá em Franca. Eu cobria política no jornal. Então, foi um assunto que eu comecei a me familiarizar, porque a gente tem política na faculdade. Por ser jornalista, a gente acaba se inteirando um pouco mais dos assuntos, até por questão de necessidade. Sim. E tem aquela questão que a sociedade te obriga a ser um jornalista que sabe de tudo. Porque quando diz jornalista, opa, você tem que ser uma enciclopédia. Exato. Sobre todo tipo de assunto. Só
que não era ainda o que eu queria. E aí voltei a juntar o dinheirinho para fazer o intercâmbio. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Não a vida inteira, igual agora eu estou fazendo, mas fazer um intercâmbio, ter uma Passar uma experiência. temporada fora, Sempre, ampliar ali a cabeça, literalmente, com várias sempre, experiências. exato, sempre quis. Só que para mim isso foi um sonho muito, sempre foi um sonho muito distante, assim. A minha mãe é mãe solo. Então, assim, por mais que eu, graças a Deus, sempre tive uma vida, a gente sempre teve uma vida muito boa na minha casa, sempre. O intercâmbio é uma coisa que demanda um custo muito alto. Então, para mim, o intercâmbio era uma coisa muito fora ali da minha realidade. E quando algum amigo, uma amiga ia fazer intercâmbio, parecia que era eu que estava indo. Eu falava, ai, que demais, que sonho, nossa, não sei o quê. Amigo Ficava tava já fora. visualizando, né, como seria com você. Nossa, teve uma amiga minha que ela morou um tempo na Austrália. Ela mandava, tipo, era tipo um boletim semanal, assim. Legal. A gente conversava, você falava por e-mail, e toda semana ela mandava um e-mail contando tudo. Esses dias, inclusive, eu estava lendo os e-mails dela. Então, assim, só para contextualizar, durante toda a minha infância, até o começo da faculdade, para mim isso sempre foi um sonho muito longe da minha realidade. Eu nunca pensei na não possibilidade disso acontecer. Que bom. Porque a gente acreditar também influencia muito, né, nessa evolução. Porque eu sabia que era difícil. Então, assim, que na verdade o que eu tinha para mim era, se eu quiser, eu vou ter que ralar para conseguir. Mas eu nunca pensei assim, não é para mim. Nunca pensei. Que bom. Então, voltei a juntar esse dinheirinho e fui vendo que essa realidade estava um pouco mais próxima. Sim. No começo, eu cotava ir para a Austrália. Acho que todo mundo dá uma cotada em Austrália, assim. Só que a Austrália era extremamente caro. E aí eu voltei naquela de, meu Deus, quantos anos eu vou precisar trabalhar para juntar esse dinheiro? E a sua intenção era um intercâmbio de quanto tempo? Você tinha um objetivo, assim, já na cabeça de quanto tempo você gostaria de passar fora? Eu não queria os 4 meses, que era o que a Austrália na época, não sei se ainda é assim hoje, mas na época, até 4 meses, você não precisava comprovar o valor mensal que eles pedem para estudante. Tá. Eu não queria ficar 4 meses, eu queria ficar de 8 a 1 ano. Então, nessa altura, você sempre olhava com empresas de intercâmbio, que são especializadas, e a intenção era fazer o intercâmbio estudantil. Exatamente, para estudar inglês. Certo. E aí fui ver Canadá, fui ver os Estados Unidos. Aí na época tinha uma amiga minha que morava nos Estados Unidos. Na época que eu cotei, os Estados Unidos, eu não lembro se era Estados Unidos ou Canadá, não permite que alunos de língua, de idioma, estudantes de idioma, trabalhem as 20 horas semanais. Porque tem ali um tempo direcionado para os estudos e outro para trabalho, né? Só alunos de curso profissionalizante, ou seja, uma faculdade. Que era muito mais caro. Muito, faculdade. Com certeza. Muito Aí é um caro. curso muito mais complexo que você vai pagar, né? E eu mal tinha o inglês. Não fazia o menor sentido eu fechar uma faculdade. E a minha meta era o inglês. Quando eu estava em Bauru, e eu já tinha essa ideia de fazer o intercâmbio, eu comecei a fazer inglês numa escola que dava aula de inglês todos os dias. Então, enquanto eu estava em Bauru, eu fiz inglês, eu ia na aula todos os dias. Eu morei 1 ano em Bauru. Então, eu fiz 1 ano de inglês, ia todos os dias. Intensivo. Eu já tinha uma base, né, de inglês, eu já tinha feito inglês na escola. Só que não é a mesma coisa, né? Eu fiz um mestrado em inglês achando que, uau, nem te conto. E aí, nossa, mestrado ainda, guerreira, hein? Sobrevivi. É aquilo, né? Se é para não passar fome, a gente dá um jeito, a gente aprende na marra.
Guerreira. E aí, quando eu fui para Franca, eu comecei a fazer 2 vezes por semana, mas eu fazia aula particular. E aí que ela entra na história, a minha professora de inglês. Eu fazia inglês com ela e ela tinha morado aqui na Irlanda 8 anos. E ela via eu nessa angústia de fazer a cotação de valor na Austrália, e o valor nunca era necessário, nunca era suficiente. Ela falou, Camila, por que você não cota Irlanda? Aí eu falei, oi? Eu falei, onde é? Onde fica no mapa? Abri o mapa, assim, vi onde ficava. Falei, nossa, interessante, fica na Europa. Tem um ponto positivo aí. E aí eu cheguei em casa, dei uma pesquisada, comecei a olhar, entrar em grupo no Facebook. As mesmas empresas que eu tinha feito a cotação com a Austrália, comecei a fazer com a Irlanda e vi que o valor era mais acessível. Poxa, e essas empresas não te ajudaram nisso? Não, ninguém Poxa, nem e você ir na luta, você deve procurar tudo sozinha. Nossa, eles são chatos, hein? Eles pegam no pé, Empresas de nossa. intercâmbio, ouçam isso, por favor. Ajudem as pessoas que estão em Deu dúvida. ideia, Pergunta exatamente. para a pessoa: por que você não fechou o intercâmbio? Em que posso te ajudar? Para a pessoa. Porque você deu outras opções para a Né? pessoa. Porque se você dissesse, é porque eu não consegui juntar dinheiro suficiente para esse destino, o certo seria apresentar. Vamos ensinar esse pessoal, atendimento ao cliente. E aí eu falei, interessante, parece que tá mais perto de novo. E aí eu fui juntando, fechei com isso, fui pesquisando mais sobre a Irlanda. E aí chegou no ano de 2016, eu vi que estava bem perto, eu comecei a falar que eu vou fazer intercâmbio. Então eu não falava mais que eu queria fazer, eu falava, eu vou. Eu vou. Eu não sabia quando, mas eu falava, eu vou fazer intercâmbio. Isso mesmo. Eu vou. Mas quando que você vai? Ah, não sei, Mas talvez eu ano que vou. vem. Mas eu vou. Eu vou fazer intercâmbio. Eu já estava com a ideia redondinha na minha cabeça. Para mim, não tinha mais a possibilidade de eu não ir. Porque agora que eu já estava trabalhando para e juntando meu dinheiro. Obrigada por fazer dessa forma. Eu sei. E juntando meu dinheirinho e vendo que estava ali mais possível e fazendo inglês. E eu ter perdido essa vaga de trabalho pelo inglês, me impulsionado mais ainda, eu comecei a falar para todo mundo, eu vou fazer intercâmbio. Não, maravilhoso. Você tinha todos os motivos para desanimar, para se Exato, frustrar, para desistir. Muito exato. bem, isso te Porque o motivou. não já estava muito claro ali, assim. É aquilo, né? O não eu já tenho. Então, peraí, vamos reverter isso. E eu já tinha mesmo, porque no começo eu não tinha dinheiro, eu não tinha inglês, eu não tinha nada. Não tinha trabalho, fiquei uma temporada. O que eu tinha de reserva, eu tinha gastado tudo, porque fiquei 1 ano e meio desempregada. Então, o não já era meio que uma certeza. Sim. Então, cabia a mim reverter isso. E aí, eu comecei a namorar no meio do caminho. Eu conheci o Eduardo, a gente começou a namorar. E quando eu comecei a namorar o Eduardo, eu já falava, eu vou fazer intercâmbio. Então, Decidida. eu conheci eu acho que foi em janeiro de 2016, se não me engano, e a gente começou a namorar, e eu falava, eu vou fazer intercâmbio. Eu vou fazer intercâmbio. E aí, teve uma vez, ele perguntou, por que você não fica? Eu falei, é meu sonho, você quer ir comigo? Não, não quero. Eu falei, eu vou. Eu vou fazer intercâmbio. Eu não sabia quando, mas eu ia. Ai, que bom. É tão bom lutar por algo que talvez lá na frente você fique, eu deveria ter feito. Eu tinha Você ia ter certo. esse sentimento se você não tivesse lutado. Você ia, com certeza. Eu não tinha. E era engraçado que agora você está me fazendo eu ter uma visão que eu não tive ainda. Quando eu falava isso em 2016, eu não tinha dinheiro ainda para ir. Eu comecei a juntar, tinha ali uma graninha guardada, mas assim, eu devia ter uns. No começo de 2016, vamos colocar que eu tinha uns 5 mil reais guardado. Porque eu lembro que foi em novembro, eu tinha 9. Então, assim, era muito longe ainda.
E eu botei na minha cabeça que eu ia. Eu falava, eu vou. Camila, vamos só informar para o pessoal que nos ouve e nos assiste. Quanto seria mensalmente naquela época, né? 2015, 2014, que você viu a 2016. Austrália? 2016. Não, da Austrália. Quando eu contei a Austrália, 2014, 2015. Qual seria o valor mensal que você deveria pagar para esse intercâmbio? Isso inclui alojamento? Eu lembro que é assim, ó. Só a comprovação do dinheiro, então um dinheiro que você tinha que ter na sua conta parado, que você tinha que chegar lá com esse dinheiro, era $1.400 australianos para cada mês que você fosse ficar. Tipo uma caução mensal. Exato. Então, por exemplo, era 1.400, 1.200, uma coisa assim. Vezes 5 e pouco, é mais de 6.000 reais. Sim. Só para você ter na sua conta. Isso por mês que você ficaria lá. Então, seria 6.000 a cada mês. Se eu fosse ficar 6 meses, eu tinha que comprovar 36.000 reais na minha conta. E sem poder trabalhar. Então, você tinha que ter esse valor disponível para você, para estar aí nesse período. Aí, o curso, eu acho que o curso com acomodação era mais uns 10.000 reais. Ainda tinha isso, sim. Eu achava que já estava tudo incluso. E aí, a passagem, que daí você vai gastar mais uns 3.000 reais na passagem. Então, você tinha que ter ali por baixo uns 40 pau ali, uns 40 mil por baixo, chutando baixo. Então, eu falava, eu vou. Quando foi em novembro de 2016, eu acho que eu já estava com uns 11 mil na minha conta. Eu falei 9, mas eu acho que eu tinha uns 11 mil na minha conta. A minha mãe chegou no quarto e ela tinha... Minha mãe tinha um dinheiro aí para receber do governo. Basicamente, assim. Era um dinheiro que estava encalacrado há uns anos, que minha mãe nunca sabia se ela ia receber esse dinheiro ou não, que era um lance da aposentadoria dela. Ela nunca sabia, então a gente nunca contou com esse dinheiro para nada. Esquece, né? Tem algumas coisas que melhor esquecer do que ficar contando, né? Exato. Mas ela sempre me perguntava, se um dia esse dinheiro sair, eu vou te dar para você fazer o que você quiser. O que você quer fazer? Aí eu falava, ou eu vou comprar um carro zero, ou eu vou abrir um negócio, ou eu vou fazer meu intercâmbio. Ela falou, então tá, então você vai pensando, vai que um dia esse dinheiro sai, né? A gente não pode contar com ele, mas vai que. Vai que. Aí foi em novembro, acho que foi dia 26 de novembro, a Carol, minha amiga lá do começo, que a gente morava junto, estava na minha casa, ela morava na China na época, ela estava lá na minha casa. E minha mãe chegou na porta do quarto, o advogado tinha ligado para minha mãe, eu estava com a Carol, a gente estava lá conversando, minha mãe chegou e falou assim, Cá, o dinheiro saiu. Pensa o que você vai fazer. Ela soltou a bomba e saiu correndo. Ela virou as costas, eu falei assim, eu vou fazer meu intercâmbio. Muito bem. Ela falou, certeza? Eu falei, certeza. Ela falou assim, então eu não vou te dar o valor compensatório do que você gastaria nas outras coisas. Ela falou, vê o que você precisa, que eu vou te dar apenas o que você precisa. Uhum. Eu falei, então tá. Aí fiz lá as continhas do quanto que eu iria gastar, tinha que comprar passagem, tinha tudo. Eu falei, olha, eu tenho isso, me falta isso. Ela falou, então tá. Ela me deu essa informação em novembro. Em novembro mesmo eu fechei, em março eu fui embora. Dia 1º de março de 2017. Muito bem. E Camila, eu acho que quem nos ouve não entende. Mas claro que cada um tem suas prioridades na vida, né? Mas, nossa, trocar um carro zero, nossa, abrir um negócio, já que você estava querendo tanto fazer algo que você gostasse, deixar isso tudo só para ir ali, ficar alguns meses pagando muito dinheiro para uma empresa, mas não é só ir ali passar alguns meses. Não, é o sonho. Tem todo um investimento por trás. E se é o seu sonho, gaste o dinheiro conforme o seu sonho mandar, porque se é uma realização de sonho, não tem muito o que pensar, né, Camila? Exatamente. E eu lembro que eu namorava na época e o Eduardo falou pra mim, então você vai? Eu falei, vou. Ele falou, a gente combinou assim, não vamos ficar tocando nesse assunto. No dia que você for embora, a gente termina, mas a gente não precisa terminar
a gente sabe que a gente não tá mais junto. Uhum. Levou no aeroporto, tudo. Nos despedimos e em março de 2017 eu pisei aqui na Irlanda. E aí pisei em Dublin, aquela coisa sozinha, tudo novo. E aí você vê que todo aquele inglês que você fez não é nada, tá? Pessoas que fazem cursos de inglês em escola 2 vezes por semana. Não, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira pessoa nativa que falar com você em inglês, você vai falar, hã? E para quem não sabe, Dublin, eu tô aqui há 6 anos. Desde quando eu cheguei, existe um problema muito grande com moradia em Dublin. É muita gente, tem muita gente aqui. Tem muita gente e não tem casa, basicamente é isso. Então Mas os valores também são exorbitantes. Altíssimos, assim. Altíssimos. É muito caro aqui. E na época que eu cheguei não era tão caro igual é hoje, mas já era um pouco caro, só que era difícil de achar. Então não era tão caro, era carinho, só que era muito difícil achar. Só que graças a Deus eu achei uma casinha super fofinha, era um apartamento com mais 4 meninas, com mais 5 meninas, morávamos em 6. Não, 5. Morávamos em 5. A gente se dava super bem, a gente fazia tudo junto. A gente saía, a gente todas estavam pelo mesmo motivo, né? Então isso ajuda também. Exatamente. Então, assim, a gente se deu muito bem. Elas são incríveis, assim, a gente perdeu o contato, voltaram para o Brasil, mas a gente às vezes dá um oi ali nas redes sociais, a gente se segue, elas são maravilhosas, a gente se dava super bem. E quando deu 6 meses que eu estava na casa, elas iam voltar para o Brasil quando terminasse os 8 meses do intercâmbio. Então, eu já estava 6 naquela casa, faltaria só 2 já, para elas irem embora. E uma casa para você morar, porque daí você teria que sair também? Então, não, aí eu poderia ficar e colocar quem eu quisesse na casa. Mas eu já quis me organizar antes. Eu falei, é tão difícil aqui em Dublin. Eu vou... e o landlord aqui, eles falam que é o dono, é o proprietário da casa, assim, do imóvel. O landlord, ele não sabia que a gente morava em 5 na casa. Então, eu não queria pegar essa bucha no futuro, assim. Então, eu falei, não, eu vou procurar outra casa. Aí, mudei de casa. Morava eu, 2 meninos, que era o Eric e o Gustavo. E no meu quarto sempre estava rodando alguém, assim. Tipo, a primeira menina mudou para Espanha. A segunda menina mudou para... Ela era venezuelana, eu acho. Aí voltou para Venezuela. Aí depois foi uma amiga minha da escola. Enfim, fui passando. E a gente se dava muito bem também nessa casa. Eu e os meninos, a gente era muito amigos, assim, muito mesmo. A gente era bem próximo. A gente saía junto, a gente se dava bem em casa. Era muito gostoso, assim. E aí eu sair de lá para ir tirar a minha cidadania. Em 2018, eu tirei toda a minha documentação e fui para a Itália tirar os meus documentos. Então, você requisitou esses documentos através de algum familiar italiano que você tenha? Isso, que no caso era o meu bisavô materno, do lado da minha mãe. O meu bisavô era italiano. Então, a gente deu uma pesquisada nos documentos, fez a árvore genealógica, que isso também é muito importante para quem solicita esse tipo de cidadania. O meu não foi tão difícil, porque como era meu bisavô, então minha mãe já sabia. Minha mãe conheceu meu bisavô, então a gente já tinha os documentos que faltavam, a gente tinha uma base bem grande da onde que estava, a gente só precisou fazer umas contas de datas. Então, o seu sobrenome não é Ticianelli, é Ticianelli. Ticianelli. Tem que falar assim. Ticianelli. Ticianelli. Aí eu fui para a Itália. Aí... essa história é complicada. Eu fui para a Itália.
E foi, assim, um dos momentos mais difíceis, assim, mais desafiadores para mim. Que foi aí que começa a entrar essa minha parte terapêutica, assim, o meu interesse por isso. Mas, Que eu Camila, quero. só pra gente começar já com uma introdução da Itália, você foi para passar uns dias só pela documentação? Ou você foi, nessa altura, foi embora da Irlanda e foi morar um período na Itália? A princípio foi para morar um período na Ok, Itália, que inicialmente seria os 3 meses básicos. ok. Então, para quem não sabe, quando você vai para a Itália tirar os seus documentos, depende muito da assessoria, Sim. depende muito com quem você está tirando, mas, no geral, você fica lá uns 3 meses, que é para comprovar uma Para estar residência, presente e para resolver qualquer imprevisto que tenha também, né? você tem que ficar lá. E aí você E deixou suas coisas na Irlanda? Ou não tinha lá deixei muita tudo coisa para aqui. carregar? Não, eu deixei. Não, eu deixei aqui. Tá, só foi com uma É, mala? eu deixei aqui na casa dos meninos mesmo, que eu passei minha vaga e deixei minhas coisas Ah, na casa dos meninos. E aí passei minha vaga. ok. E aí fui para a Itália. Quando eu cheguei na Itália, os meus documentos precisavam ser retificados. O que é isso? É fazer uma alteração ou outra nos nomes, porque o nome do meu bisavô na escrita não era exatamente como o meu sobrenome é hoje. Tipo, dois L's? O Ah, dele era com Z em vez de C, exemplo, sim. assim. Só que quando eu enviei os meus documentos para assessoria, antes de eu ir para a Itália, eles falaram que não precisaria de retificação, que a Comune seria o cartório lá. A Comune aceitaria os meus documentos. Na hora que eu cheguei lá, a Comune não aceitou. E aí não tinha como eu retificar. Eu estava já na Itália, não tinha como eu ir para o Brasil, retificar esses documentos, voltar para a Itália. Falei, não tem a menor condição de eu fazer isso. Sim. E aí a assessoria falou, não, então a gente vai procurar uma comune que aceite seus documentos. Eu falei, tá bom. E E você aí já começou. lá? E eu já lá. Nossa. E aí começou. A gente começou atrás de comune que aceitava os meus documentos. E era não atrás de não. E eu comecei a viver uma angústia Nossa. que não tinha resposta. Aí a comune, na Itália é assim, na hora que eles estão afim, eles te respondem. Não tem muito parâmetro, não tem E muito às vezes também padrão. deve ter ele muito pedido também, né? Ao mesmo tempo. E também tem comuni que já tá cabreira, tem muito assessor picareta, entendeu? Tem muita gente picareta. Então, assim, tem muita coisa ilegal que rola. Então, eles também ficam espertos e devem ficar com o pé E atrás. que bom que você tinha uma assessoria, né, Camila? Porque se fosse procurar estudo sozinha, não é Ah, só não. 3 meses que você precisaria. Não, tem gente que faz sozinha. E ó, Nossa. porque Parabéns. não tem a menor. Eu conheço gente que ficou lá um ano tentando fazer sozinha. Nossa. Mas assim, não, porque o dinheiro que você gasta lá, pagando um aluguel em euro, não, E com a incerteza, né? De parabéns. se vai dar certo ou não. Eu conheci um menino enquanto eu estava lá, e ele é a esposa dele, eu acho. Os dois fazendo, mas eu acho que o processo era ele que estava passando e a esposa foi junto. Fazia um ano que eles estavam lá, sem resposta. Nossa. Imagina. É. Então, assim, se você, por exemplo, tem um trabalho remoto, você pode trabalhar de casa, aí você vai para a Itália, aí você aluga uma casa, entendeu? Aí você está ali trabalhando, vivendo a sua vida normal. Aham. Para ir na garra fazer sem saber nada, sem falar italiano. E os italianos, assim, eles são bem diretos, assim, eles não brasileiro e aí? Eles são, tipo, assim, eu não quero falar, mas eles são grosseiros, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer assessoria com uma mulher que tem o mesmo sobrenome que o meu, que ela é da minha família, ela mora na Itália e ela é assessora, ela trabalha com isso. E eu não fui porque ela cobrava muito caro.
muito caro. Só que se eu tivesse feito com ela, o meu processo teria ficado pronto, acho que em um mês. Com certeza. Porque ela já Porque tinha ela já todos tem os ali documentos a da minha família. experiência. E ela tem a experiência de todo o processo que ela fez pra ela mesma, né? E o nome Exatamente. dela também, o sobrenome dela também era É diferente? Ticianelli. Não, eu digo o Z com um C. Ah, não, não, eu acho que o dela é igual ao meu. Eu acho que o dela é igual ao meu, mas ela é muito bem conceituada, porque tem essa de ter Tem, contato querendo ou dentro do não, isso cartório. influencia, sim. Então eu fiquei esperando as comunes, mandava meus documentos para uma comune, para outra, e mandava para outra. E eu fiquei lá esperando, E esperando. Eu enquanto fiquei isso, como é que era o seu dia a dia? não fazia nada assim, porque eu fiquei em Veneza, mas era Veneza, eles chamam Mestre Centro, que é a parte de Veneza que é no chão. É onde tem o aeroporto mais próximo. Isso, Ok. isso. É Marco Polo, se não me engano. Sim, eu acho que sim. Então, eu fiquei nessa parte que é na terra, que eles chamam de Mestre Centro. E não fazia nada, assim. Tinha mais duas pessoas tirando cidadania com a mesma assessoria que eu. Então a gente ficava lá, assistia uma televisão, conversava. E é isso que também acaba assim com a gente, porque aqui na Irlanda, querendo ou não, quem vem como estudante, Tem o fica que acostumada é fazer, escola, vai para um trabalho, vai para tem uma outro, rotina, né? e sai, e vai para a escola, e arruma mais outro trabalho. De repente você tem três trabalhos e ainda vai para a escola. E você tá ali sem Você fazer foi do nada agito à calmaria. e sem E resposta. sem resposta. E incerteza, né? Querendo ou E não. sem saber quando que eu ia poder sair de lá, gastando em euros sem trabalhar. E aí deu um tempo lá. Eu falei assim: eu vou voltar para Irlanda. Não tem condição de eu ficar aqui esperando. Ela falou: ai, Camila, então deixa uma cópia dos seus documentos aqui e eu vou tentando. Eu falei: tá bom. Tentou uma, tentou várias, não conseguiu. Ela não quis continuar com o meu caso e passou o meu caso para outra pessoa, que foi um lugar que aceitou os meus documentos sem fazer retificação. E aí eu voltei para a Itália, a gente deu a entrada, eu acho que eu fiquei na Itália mais um mês e meio, voltei para a Irlanda, fiquei trabalhando daqui. Nisso eu ia e voltava para a Itália, ele me ligava: Camila, precisa vir assinar um documento. Eu ia para a Itália e voltava. Eu acho que eu fui para a Itália umas 7 vezes, de março a outubro, assim. Eu ia, ficava um mês, voltava, ficava 2 semanas, voltava, ficava uma, voltava, ficava mais um mês. Porque eu precisava trabalhar, Sim. não tinha a menor condição. E eu tava vendo que não tava rolando, assim, sabe? Não ia ser uma assessoria que ia falar: não, vem, fica 3 meses, você vai E pegar. vamos resolver. Uhum. Não, eu vi que o processo ali era de outro jeito. Então, eu peguei e decidi que eu ia vir para a Irlanda e ia ficar trabalhando aqui. Aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eu estava prevista eu mudar para Londres quando eu pegasse minha cidadania. Porque era o meu sonho morar em Londres, não sei o quê. E aí eu conheci o meu marido hoje, em 2018, e ele morava aqui, e ele falou: tá, fica aqui, não vai para Londres. E eu: não, eu preciso ir para Londres. É meu sonho Tem que morar fechar lá. ali, o sonho tem que ficar completo. A realização dele. Exato. Eu preciso ir, eu vou em setembro, eu preciso ir para Londres, é meu sonho. Ele: meu, fica aqui, a gente tá se gostando, não sei o quê. Eu: não, 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 não. Mais uma vez, ele falou: quando você for, a gente não vai estar mais junto, não vou namorar à distância. Falei: tá bom. Peguei e fui. Aí eu Foco fui ainda, meu total. documento não tinha ficado pronto, isso foi setembro. Eu fui com visto de turista lá, porque meu visto aqui na Irlanda também já tinha acabado. Tinha acabado fazer uma semana, assim.
Aí eu consegui entrar, fui morrendo de medo, consegui entrar. E aí tinha uns amigos lá que eu já conhecia de Camila 9. do céu, imagina se não desse certo de você entrar. Eu não Deportados do voltava. Brasil. Não, Brasil direto. Não dava nem pra você buscar suas coisas lá com os meninos. Que arriscado. E aí eu devo ter uma carinha boa, viu? Porque hoje eu risquei bastante esse passaporte. E eu sem visto pra lugar nenhum, eu só ia pra Itália, voltava da Itália, ia pra Londres, voltava. Aí, em setembro, meu documento ainda não estava pronto. Aí fiquei um mês em Londres. Aí, em outubro, eles me ligaram e falaram: Camila, pode vir, seu documento está pronto. Eu falei: Ah, porque aí quando o documento fica pronto, você deve ir buscá-lo pessoalmente. você assina um caderno, sabe qual vai Não pode registrar nem filho deixar no cartório? procuração, né? Não. Tá. Assim, não sei, deve ter essa assessoria que faz, porque hoje em dia É. fazem de tudo. Eu conheço assessoria que faz sem a pessoa nunca ter pisado na Itália. Nossa. Tem de tudo. Aí tinha que voltar lá para assinar o livro lá do cartório. Aí, na hora que eu cheguei lá na Itália, a mulher do cartório virou pro meu assessor e falou assim: ela não fez o permesso de soggiorno. O permesso de soggiorno, basicamente, é uma autorização que você faz, você aplica uma autorização, que é para quando o seu processo vai demorar mais de 3 meses. Então, é para você, o tempo de 3 meses para você ficar, eu acho que é geral na Europa, sem visto. Que para você ir como turista. Sim, Então, já 90 tinha dado. dias. Se der os 91, já tá ilegal. Então, já tinha dado 30 dias, já tinha dado 90 dias que eu tinha aplicado a minha entrada para a cidadania. E eu tinha que ter feito o permesso de soggiorno. E na época eu falei com o meu assessor, falei, vamos fazer o permesso, vamos fazer o permesso. Ele, não vai dar mais de 3 meses. Não vai dar mais de 3 meses. Poxa, Falei, mas é algo simples, então, fazer isso. Não custava. não, você vai no correio, É. preenche um formulário, envia pelo correio. Ele, não vai dar mais de 3 meses, não precisa fazer. Ela falou, cadê o permesso dela? E tinha vencido, sei lá, fazia uma semana. Assim. Ele falou, eu não apliquei o permesso dela porque venceu faz uma semana só. Ela falou, não, eu quero o permesso dela, então. Eu não vou entregar a cidadania dela enquanto ela não fizer o permesso. Só que o permesso você já faz quando você dá a entrada, porque o permesso demora mais uns 3 meses para sair. Ah, tá. Ou seja, já não é mais, não é algo facilitado como se você tivesse feito no início. Eu já teria o Se já permesso. tem o permesso vencido, né? Então você, nossa, mais 3 meses de processo. E aí ela falou, eu só vou entregar o permesso, eu só vou entregar a cidadania dela quando o permesso dela sair. Eu fui para a Itália com uma mochila para ficar 5 dias, porque eu só ia Pra pegar assinar o meus papel. documentos, fazer o passaporte e ir embora. Eu fiquei lá 2 meses com uma calça jeans. Tive que comprar roupa lá, né? Fiquei E lá com uma calça. Camila, e dessa vez que você foi, você se planejou pra ficar 5 dias? Então você não tinha o dinheiro suficiente pra ficar 2 meses. E sua situação na Irlanda já tava ilegal. No sentido assim, né? Eu Porque não o poderia visto venceu voltar. lá, sim. Meu visto já tinha vencido. Eu não cheguei a ficar ilegal, mas eu não poderia Sim, é voltar. aquilo, né? Tipo, você sabia que o prazo para ficar ilegal já tinha vencido, então você não poderia voltar. É. Aí eu não tinha dinheiro, porque em Londres eu estava trabalhando fazendo uns bicos, assim, bem perdido, porque eu estava sem documento. Aconteceu uma situação chata na casa, e tava eu e 2 meninos, cada um no seu quarto. Aconteceu uma situação muito chata com um desses meninos, e eu falei, nessa casa eu não fico mais. Peguei e saí. Liguei pro assessor, falei, você vem me buscar porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não fico aqui. Uhum.
E aí ele falou, tá, então foi me buscar, eu dormi um dia, uma noite na casa dele, só que é a casa assim, que ele morava com a mãe, com uma irmã, aí ele falou, Camila, não dá pra você ficar aqui na minha casa, né? Tipo, tá, é. Aí, na época, eu tinha o meu ex-namorado, que eu comentei com ele o que tinha acontecido, ele comentou com um amigo, esse amigo conhecia uma mulher que morava em Veneza. Essa mulher me buscou lá num lugar à noite. Eu dormi na casa dela nessa noite, me recebeu super bem. Aí, no dia seguinte, ela falou: Ó, Camila, eu vou viajar. Ela falou: Aqui na minha casa não dá pra você ficar. Falei: Tá bom. Eu falei: Como é que eu faço pra voltar pra Veneza? Porque ela morava meio afastado, assim. Peguei um ônibus, voltei pra Veneza e eu tava na E rua. sem rumo. Voltou pra Não, Veneza só pra estar ali perto do permisso lá, porque você tava é, sem pra onde ir. Meu não, Deus. eu tava na rua. Eu estava literalmente na rua. Com a mochila nas costas. Exatamente. Eu tava no centro de Veneza, na rua, com uma mochila nas costas. Aí, os meninos da minha casa antiga, que era com a minha assessora antiga, me ligaram e falaram: Ah, onde você tá? Falei: Gente, aconteceu isso, isso e isso. Tô aqui no centro de Veneza, sem ter pra onde ir. Aí, eu fiquei uma noite num hostel, Uhum. eu lembro, e eu peguei bed bug. Pra quem não conhece, bed bug é como se fosse um carrapato de colchão que tem aqui na Europa. Ah, sim. Aqui em Portugal nós chamamos de percevejos. É, Percevejos. O é, nome é aqui em Portugal. Agora, não sei se no Brasil também tem o mesmo sentido. nem sei se no Brasil tem É, capa de colchão. Eu acordei toda picada aqui, assim, ó. empola o rosto todo. Inteira picada. Inteira picada. Inteira, assim, ó. Da minha bochecha, assim, até o pescoço, eu tava Nossa. inteira picada. Daí não dava pra eu ficar apagando o rosto, porque eu já não tinha mais dinheiro. Aí os meninos me ligaram: Onde você tá? Falei: Tô aqui no centro. Falei: Meu, não sei o que eu faço. Não tem dinheiro pra ficar pagando hotel. Nem sei quando essa cidadania, essa mulher vai me dar essa cidadania. Tipo, eu nem sei o que tá acontecendo. Uhum. E todo esse processo da minha cidadania, que me tirou totalmente da minha zona de conforto, da minha zona de conforto mental, eu conheci um eu que eu nunca tinha tido contato antes. Sim. Eu era muito, Você assim, foi nos seus limites sozinha, você, né? Você não tinha ali com quem contar. Você nada. literalmente teve um processo intenso de autoconhecimento, né? E você tá ali com várias pessoas desconhecidas. Então, É, da mesma forma que as pessoas se mostram legais, elas pode podem. ser que elas não sejam, você não Sim, sabe. Na vida da gente, em qualquer sim, em lugar. qualquer Só lugar. que você tá ali rodeado só de pessoas que você não sabe até que ponto você vai ou não vai. Graças a Deus, o pessoal que morou comigo, assim, todo mundo foi muito legal. Os meninos, a gente se dava uma força, estava todo mundo no mesmo barco, né? Sim, sim. Todo mundo ali, ó, entendeu? Então, eles me ligaram, aí eles falaram: Camila, a gente tá indo aí te encontrar. E esses meninos ainda estavam na casa da minha primeira assessora. Aí, porque com ela tinha dado certo, assim, o deles. E é só que a gente manteve contato, a gente sempre se encontrava. Aí eles me ligaram, a gente começou a procurar soluções, assim, o que eu poderia fazer, para onde eu poderia ir. Nesse meio tempo, aquela mulher que tinha sido minha assessora no começo, ligou para os meninos, falou: Onde vocês estão? Aí eles falaram: A gente vem encontrar a Camila aqui no centro, a Camila tá na rua, a gente tá tentando achar uma solução aqui, você não consegue ajudar a gente com alguma coisa? E eu e ela, a gente já tava meio brigadona, assim, É né? porque Porque... você abandonou o serviço dela para ir para concorrência. Então, Não, ela me abandonou e me mandou para alguém. é verdade. Sim. Ah, eu tô rindo, Aí, mas é de nervoso. aí deu uns Camila, cinco que minutos. perrengue. Deu uns 5 minutos, ela liga. Aí ela falou assim para os meninos. Ela falou assim: Fala para Camila ir para minha casa que eu vou receber ela lá.
ela não precisa me pagar nada e ela finaliza o processo dela morando lá na minha casa. Nossa, Camila. Aí eu fui para casa dela. É empatia total. Total. Ela poderia ser Por uma isso, pessoa super rancorosa. mas ela poderia ser rancorosa. Rancorosa pela situação que vocês Falei passaram umas e, tipo, besteiras. lavo as minhas mãos, ela que se vire, né? Exato. Ela falou assim ainda, eu não tenho lugar na casa para ela dormir agora. Ela pode dormir no sofá, não tem problema. Assim que a primeira pessoa sair, eu não coloco alguém no lugar, ela dorme na cama. Aí a primeira cidadania que ficou pronta, a pessoa voltou para o Brasil, sei lá para onde a pessoa morava, eu fiquei lá. E ela me recebeu na casa dela até dezembro, até a minha documentação sair. Então, assim, meu processo foi desafiador. Então, a partir disso que eu estava comentando, que eu conheci uma versão minha que eu não conhecia, assim, na minha infância eu era muito ansiosa, eu tive que fazer tratamento, já passei mal, várias coisas, mas a angústia de você viver isso, eu chorava quase todo dia, sabe? Tipo, era horrível. E foi aí que eu comecei a me conectar com tudo que talvez me trouxesse um pouco de sanidade mental. Sim. Então, por exemplo, eu não era ligada a esses negócios de meditação, não. Fiz meditar. Nossa, eu comecei a meditar. Eu falei, eu não posso me medicar, porque eu não estou no meu país e eu não posso me medicar. Tenho dinheiro para uma consulta. Né? Exato. Outro fator. Então, eu tenho que recorrer a medidas naturais. Eu preciso recorrer a medidas naturais que me trazem o mínimo de sanidade mental, para você passar, já que eu não posso me medicar. E não é nem questão de poder, eu não queria também me medicar, né? Não ia tomar remédio para ansiedade, nada, estando lá. A alternativa natural para você nesse ponto seria mais propícia, assim, né? Para esse momento. Então, assim, eu que não tinha meditado, não conhecia muito dessa parte holística, eu sempre fui bem assim, energética, sempre me conectei, tipo, essa pessoa tá com a energia, mas nunca me conectei diretamente com isso, com esse lado, nunca fui a procurar, ler essas coisas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu precisava ir atrás de coisas naturais, de coisas que eu podia fazer no meu dia a dia, que não me gastasse dinheiro e que me trouxesse o mínimo ali de saúde mental, pelo menos para eu conseguir sobreviver àquela situação. E na linha do tempo, quando começou esse processo? Eu acho que foi já na segunda temporada que eu fui, acho que foi lá para julho. Foi antes de você ficar na rua. Foi antes de eu ficar na rua. Okay. Exato. Em dezembro saiu a minha cidadania. Eu voltei para Londres. Você ficou, então, total, quanto tempo com essa pessoa, com essa assessora? Fiquei 2 meses. 2 meses. E quando me ligaram para falar que estava pronto foi outubro, mas aí ela não quis entregar. E aí ela decidiu entregar. O meu permisso de sojourno não saiu. Mas aí ela decidiu entregar, porque eu acho que ela viu que ela ia segurar demais, assim. Sim. Aí eu voltei para Londres, e minhas coisas estavam lá. E eu falei, não tem a menor condição de eu ficar aqui, eu não tenho saúde mental, eu não tenho financeiramente, eu tô quebrada, eu não tô bem. Então aí eu tomei uma decisão que era voltar para um lugar onde eu me sentisse mais acolhida, que era Dublin, que era Irlanda. Falei, lá eu tenho amigos, lá eu sei como as coisas funcionam, lá eu sei como arrumar trabalho, lá eu posso me reerguer e aí, quem sabe, um dia voltar para Londres. Mas do jeito era que eu... a melhor rotina que você tinha encontrado até então, né? De todas as que você teve profissionais, era uma rotina que te acolheu e que é um lugar que você mais se sentiu em casa, né? Sim, com certeza. E eu falo assim... Uma boa decisão. Independente da gente sair um dia ou não, a Irlanda sempre vai ser a nossa segunda casa, assim, né? Porque é o país em que eu cheguei a primeira vez. Sim. É o país que
escolheu, é o país que eu sei onde tá tudo, onde tudo funciona, onde eu tenho amigos. Sim. Precisar de um trabalho, eu sei para onde correr. Então, eu falei, não, eu vou voltar para Dublin. Não tem a menor condição de eu ficar aqui assim. Um dos benefícios do imigrante, né, Camila? A gente ter ali uma segunda opção. É, De talvez um recomeço, talvez de uma abundância de ares, né? já não tinha muito que... Nada me prendia em lugar nenhum, assim. E em Londres, eu tava com os meus amigos, que eram amigos que eu conhecia de infância. Só que a gente tava num quarto, sala, cozinha, banheiro, em 6 pessoas. Um quarto com 3 camas, uma pessoa dormindo no sofá e um casal de amigos, ele e a namorada dele na época, dormia num sofá-cama. 5, 6, ok. Era um amontoado de pessoas dormindo, mas vocês davam um jeito ali. Então, assim, nada estava favorecendo. A gente se divertiu, foi bacana. E tava todo mundo ali quebrado também. Mesmo barco, como você disse. Só que tava todo mundo sofrido, sabe? Não tinha em Londres, não tinha ninguém para pegar minha mão e falar, vem aqui. Entendeu? Tava todo mundo no mesmo barco, todo, sabe? Sim. Tipo, não tinha ninguém para me inspirar lá. Ninguém para pegar na minha mão e falar, vem aqui, que eu te ajudo, que eu te arrumo um trabalho, que vai dar certo. Não. Camila, as pessoas estão ali para ser seu companheiro, para ser um amigo, né? Nos dias bons, mas nos dias ruins, talvez você não tenha ninguém, porque as pessoas também estão muito ocupadas. Estão com 3 trabalhos, estão com os problemas delas também, estão com as lutas internas tão mal quanto delas. eu. Exatamente. Então, nesse momento, infelizmente, a gente não tem amparo. Não. Assim, tipo, eu amo os meninos, a gente é amiga até hoje, são pessoas que eu conheço desde pequena. Uhum. Mas, assim, não tinha a menor condição, entendeu? Eu vou voltar para Dublin, entendeu? Lá eu tenho amigos, lá eu sei como é que as coisas funcionam, lá eu consigo arrumar um emprego assim que eu chegar, não nessa selva de pedra que cada um quer comer o outro lá. Sim. Quando eu voltei para Dublin, uma pessoa me ajudou a arrumar emprego, que era numa empresa que eu já tinha trabalhado. Então, eu conheci uma pessoa lá, mandei mensagem, voltei, a pessoa me ajudou, consegui emprego. Aí, com o Qual tempo, área, Camila? Como é que era o seu eu voltei a trabalhar nessa empresa de cleaner. de De clínica? cleaner, para quem não sabe, é de limpeza. Então, eu fazia limpeza nas áreas comuns de uma faculdade. Aí, essa mesma empresa, o que acontece? É uma empresa que ela tem diferentes serviços. Então, ela tem serviço de limpeza, ela tem serviço de segurança, de recepcionista, e ela é uma terceirizada Que distribui os funcionários, né? Isso. E aí tem um banco aqui que é cliente dessa empresa aí. E aí eles precisavam de uma recepcionista num banco. Meu inglês já estava bom, eu fui. Era temporário, era para cobrir um paquistanês que estava indo para o Paquistão ficar 3 meses. Aí eu falei, não, eu cubro ele, tranquilo. Fiquei no banco de recepcionista 3 meses. Aí, quando eu estava acabando que ele ia ter que voltar, uma das gerentes do banco me falou assim, o que você vai fazer depois que acabar aqui? Eu falei, não sei. Ela falou assim, eu tô precisando de uma au pair, você não quer morar lá em casa? Explico que é au pair, que tem gente que não sabe. Vai lá. Au pair é você cuidar de criança e você mora junto com a família. Mora junto. É como se fosse É uma babá que uma mora babá junto. que mora junto, que tem ali assistência para as crianças 24 horas. Não, 24 horas. Não, no Mas sentido acaba assim, sendo, acaba sendo, não tem como correr, né, Camila? Você tá lá. Não é. E aí, para mim, era perfeito, porque o que acontece? Quando eu voltei de Londres, eu aluguei uma vaga temporária, uma vaga de casa temporária. Então, o que acontece? Como eu não estava em Dublin para ir visitar as casas e ver, eu peguei uma temporária só para eu chegar aqui, que era de uma menina que também estava indo para a Itália, ficar os 3 meses. Então, ela ia passar a vaga dela temporária por 3 meses, para depois ela voltar e garantir que o quarto dela estaria ali. Que aqui também acontece isso. Quando alguém vai para o Brasil, vai ficar um mês no Brasil, aluga o quarto temporário para não ter que ficar pagando aluguel. Sim. Depois voltar e estar aqui. Então, à distância, eu aluguei essa vaga temporária.
Fiquei lá 3 meses, que foi o 3 meses de trabalho e o 3 meses da vaga, que já ia dar certinho pra eu mudar pra casa da família. Deu match. Uma hora as coisas começam a se encaixar, né, Camila? Que bom. Aí eu fui, aí eu morei 1 ano e meio com essa família. No final de 2019, eu já tinha um plano já que eu ia começar a procurar um emprego formal para mim. Um emprego formal, assim, num escritório. Na sua área ou algo que fizesse mais sentido. E aí eu cheguei na mãe e falei para a mãe das meninas, falei, olha, Martina, a partir do ano que vem, eu tô indo pro Brasil em dezembro. A partir do ano que vem, eu vou começar a procurar um trabalho formal para mim. Ainda em 2019, eu tava na minha pior fase de autoestima. Mentira, não era autoestima. Eu tinha autoestima, mas eu não tinha amor próprio. Eu tava na minha pior fase de amor próprio, assim. Basicamente, assim, eu tinha autoestima, eu me achava bonita, eu nunca tive problema com a minha autoestima. Okay. Sim. Eu tinha perdido meu amor próprio. Então, eu aceitava migalha de qualquer um. De amigo, de trabalho, de relacionamento, com parceiro, qualquer um. E eu tinha consciência disso, que eu tinha perdido totalmente o meu amor próprio. Então, assim, eu tinha consciência disso, porque todo aquele processo que eu comecei a fazer na Itália, de autoconhecimento, de conexão comigo, com tentar ser melhor, com tentar colocar o meu emocional sempre ali, manter ele exato, em equilíbrio, eu percebi que eu tinha perdido meu amor próprio e que eu estava aceitando tudo de qualquer pessoa, seja de amizade, de relacionamento, de outras pessoas, de trabalho. Eu estava aceitando qualquer migalhinha que me oferecesse, eu estava pegando como se fosse, nossa, a melhor coisa do mundo. Sim. E eu perdi meu amor próprio. Eu sei disso. Eu não consigo sair disso. Eu tenho ali um parâmetro pelos perfis de como eu deveria ser e eu não consigo ser essa pessoa. Então, assim, eu tava num relacionamento que não estava me fazendo bem. Eu sabia que eu deveria largar esse relacionamento que não estava me fazendo bem, mas eu não fazia nada. Então, tipo... Aí, um dia eu tava na manicure, e a manicure é minha amiga, e a gente tava conversando, e eu chorando e contando desse relacionamento, e de tudo que eu tava vivendo, e como eu tinha perdido meu amor próprio, que eu não me colocava em primeiro lugar, como horrível eu estava me sentindo. Aí a secretária dela chegou em mim e falou assim, olha, desculpa interromper, eu não tinha como não ouvir sua conversa, eu tô aqui do lado. Não. Ela falou assim, você já ouviu falar em Theta Healing? Eu falei, não. Ela falou, faz. E depois você me conta. Eu falei, o que é? Ela falou, eu não vou te falar. Ela falou, faz. Aí eu tava indo pro Brasil, aí eu fui pro Brasil, isso foi no final de 2019. Certo. Fui pro Brasil, aí tem uma amiga, tem a mãe de uma amiga minha, que ela é psicóloga no Brasil e ela é Theta Healer. Ela é terapeuta Theta Healer também. Especializada nessa técnica. Aí eu liguei para ela e falei, tia, me falaram do negócio de Theta Healing, que é isso que você faz aí, ó. Eu não sei o que é, mas eu quero fazer. Você pode fazer em mim, já que você me conhece? Ela falou, posso. Terapia holística não tem problema. Você pode fazer com que você conhece. E aí eu fiz a primeira sessão. Tá, né? Dura quanto tempo a sessão, em média, assim, umas 2 horas? De 1 a 1h30. Porque tem ali a introdução, né? Tem ali você contando o que tá passando para depois... Exato. Naquela primeira acabou demorando um pouco mais, que eu fui dar um contexto para ela de tudo que estava passando, contar sobre o relacionamento que eu estava vivendo e contar sobre as percepções que eu estava tendo sobre mim naquele momento da minha vida. E aí a gente fez. Aí eu falei, vou fechar um pacote. Eu volto para Irlanda e a gente continua fazendo. Pode ser? Ela falou, pode. Aí eu fechei mais algumas sessões e a gente foi fazendo. Depois da minha segunda sessão... já era janeiro de 2020, quando você voltou. Ok. Depois da minha... Aí eu fiz uma sessão no Brasil, a segunda eu já estava aqui já.
Depois da minha segunda sessão, foi como se tivesse feito assim, ó, virado uma chavinha na minha cabeça. Nada era novo para mim ali, além da técnica. E aí eu fui fazendo. E, começou, assim, virou uma chave na minha cabeça. Eu não sei explicar, assim. Você se Eu encontrou. parei de falar com a pessoa que o relacionamento não tava legal, que eu tava aceitando migalhas. Eu mudei, assim. Tudo que eu queria ter, tudo que eu me forçava para ser, como uma pessoa que se colocava em primeiro lugar em tudo, eu estava sendo sem precisar forçar. Uhum. Eu estava simplesmente sendo. De uma forma genuína, que era tudo Natural, que eu queria. não tava pensando no que as pessoas pensariam, o que você deveria fazer. Não, Não. e não estava sendo mecânico, tipo, eu preciso tomar essa atitude. É isso que eu preciso fazer. Sim, tava sendo Não, autêntico. as coisas estavam acontecendo. Sim. E você começa a perceber isso no seu dia a dia. Porque eu comecei a dar respostas que eu não daria. Aí eu falo, se fosse há um mês A atrás, não Camila era de isso que eu antes. faria. O relacionamento que eu tava tendo, a pessoa, ela não queria estar num relacionamento. E eu queria um relacionamento com essa pessoa. Só que eu não saía daquilo. Você tava sozinha. Deveria ser a dois, né? E aí, quando eu passei a mudar, eu parei de falar com essa pessoa, comecei a me relacionar com outras pessoas. Aí comecei a viver minha vida, as coisas começaram a fluir, e eu queria mais ainda, fazer mais. Aí eu comecei a fazer essa terapia para outras coisas, tipo, eu quero porque meu relacionamento com uma amiga não tá muito legal. Então vem aqui. Aí fazia mais uma. Aí as coisas foram fluindo. Eu fui percebendo que as minhas atitudes estavam melhorando, eu estava tendo outras atitudes que antes eu não tinha, que era tudo que eu queria ter. Encontrando as suas prioridades, né? Porque quando a gente Exato. encontra as Me prioridades, tem colocar. assuntos que não interessam, então deixa pra lá, não se importa, né? Com isso. Quando você não tem prioridade, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. É, exatamente. Qualquer coisa te serve. Aí essa pessoa que eu estava me envolvendo, quando eu não estava com amor próprio, ela voltou a me procurar. E ela falou assim, Camila, eu quero tentar uma coisa séria com você. E eu falei, não. Falei, eu vou te dar um tempo aí pra você pensar, pra ver se você quer mesmo. Ou se isso não é dor de cotovelo. Porque agora eu tô vivendo a minha vida e às vezes você pode estar aí com dor de cotovelo, porque agora eu sou minha prioridade, você não é mais. Aí ele falou, então tá. Aí ficamos ali umas 2 semanas sem se falar, e ele voltou e falou, não, é isso que eu quero. Aí a gente se encontrou para conversar e ele falou assim para mim: eu não sei o que está acontecendo com você. Ele falou: eu nunca não gostei de você, mas eu nunca quis me envolver com a Camila que você era, que me colocava em primeiro lugar antes de colocar ela mesma. Ele falou: eu não sei o que está acontecendo com você, mas hoje você é a mulher que eu quero ter do meu lado. Porque eu quero ter do meu lado uma mulher que se coloque em primeiro lugar. E não me coloque em primeiro lugar. Tá vendo? O amor próprio não é só pra própria pessoa, né? Ele se Ele falou: expande. hoje eu tenho vontade de ter você do meu lado, porque você é uma mulher que se coloca em primeiro lugar. E esse homem é meu marido. E isso que ele me falou foi meio que assim o divisor de águas para eu enxergar realmente o tanto que isso tinha feito diferença para mim. Porque apesar de eu estar vendo ainda as coisas, nossa, olha, eu tô mudada, hein? Nossa, eu não fazia, eu não iria Que fazer orgulho de isso. mim! Ai, Gracinha. Parabéns! Só que Que alguém te bom. falar isso, te falar, a pessoa que você era, não era a pessoa que eu queria estar do meu lado, e a pessoa que você é hoje é a pessoa que eu quero ter do meu lado. Você fala, caraca. E é aquilo, né? Sentimento de missão cumprida. Poxa, me encontrei e tô sendo reconhecida por esse encontro.
Exatamente. E aí, aos poucos, a gente foi dando certinho, assim. Foi dando bom. certinho, aí a gente casou. Aí, nesse meio tempo, ainda em 2020, começou a pandemia. Aí eu fiquei Ele é ainda na brasileiro, casa. Camila? Ele é brasileiro. Aí eu fiquei ainda na casa da família até maio, que era o maio que a Martina queria. Sim. Só que as coisas foram fluindo muito fácil. E eu aplicando para várias vagas ali, mandando currículo, fazendo entrevista, meio incerto, mas eu estava tranquila, estava na pandemia. Eu estava ali morando na casa da família, não estava gastando com nada, estava tudo bem. E querendo ou não, Aí, não dava, né? Pra entrar ele em qualquer empresa, tinha que ser algo remoto. aí estava começando a pandemia, como a Martina estava grávida, eles já afastaram ela. Falou, não, Sim, grávida, sim. afastada. Então eu não estava trabalhando em lugar nenhum. Só que para mim estava ok, porque eu juntei bastante dinheiro enquanto eu estava na casa da família, que eu tinha 2 empregos e não gastava com Tá nada. bom, sim. Aí começou tudo a fechar, aquela loucura, não tinha lugar nenhum para ir, não tinha como sair, então ficamos lá na casa. Aí, quando entrou maio, aconteceu isso da minha amiga me ligar, ela falar, ó, Camila, tem um fornecedor nosso que está procurando uma pessoa. Você está aí procurando emprego formal, é para trabalhar no escritório dele. Você quer que eu te indique? Eu falei, quero. Aí ele foi lá na casa, porque não tinha um lugar para a gente fazer uma entrevista, um nada. Ele foi lá na casa da família onde eu morava, conversou comigo na porta de casa, gostou de mim. Ele falou: você começa quando? Eu Uma falei: olha, entrevista, eu não tô na conseguindo nem porta de imaginar. casa. Eu tava de short, chinelo e regata. Essa foi a entrevista. Aí ele falou: não, então tá, você pode começar a segunda? Eu falei: olha, a Martina, ela já tava. Eu acho que a Martina já tava no hospital para ter neném. Foi mesmo Que bem rápido. ele nasceu dia 18 de maio. E isso foi, eu acho que já na primeira semana de maio. Mas Não, mentira, então, eu comecei a trabalhar lá dia 18 de maio de 2020. A Martina já estava no hospital quando ele foi me fazer a entrevista. Ele falou: você pode começar a segunda? Eu falei: não posso, porque a mãe das crianças está no hospital, ela acabou de ter neném, e eu me comprometi que eu ia ficar com as meninas enquanto ela estivesse no hospital. E ela teve umas complicações, eles ficaram uns 15 dias internados, tanto ela quanto o neném. Eu falei, então ela tá lá, semana que vem ela ainda vai ficar no hospital, então talvez na outra, ele vai se falando. Ele falou, não, então tá. E a Martina voltou na outra semana, eu conversei com ela. e nesse período, Camila, a Martina te pediu pra ficar até maio, e até maio ela conseguiu outra pessoa pra ficar no seu lugar? Então, ela não precisou, porque como tava com Covid, aí ela entrou em licença Ah, maternidade. é verdade. Sim. Aí ela emendou o afastamento do Covid, que Tava na todo verdade mundo em não era um casa, o marido afastamento. também pra ajudar, então as crianças Então, já. eles não precisaram me pagar do começo do Covid até maio, porque eu não estava trabalhando. Então, eles falaram: como vai estar todo mundo em casa, você fica morando aqui com a gente, você não gasta com nada, mas a gente não vai Sim. te pagar. É. Mas só de ter moradia e alimentação, né? Tava ótimo. E em maio, ela já entrava de licença maternidade, que foi quando ela teve neném. Então, ela não precisou da coisa. Por isso que eu falei, as coisas foram encaixando muito rápido. Sim. Porque ela não precisou. E a agonia dela era ter que arrumar alguém. E aquela data que ela me dava até maio, era maio, ela ia estar de licença maternidade. Então, ela sabia que ela não ia precisar de ninguém depois de maio. Sim. Mas se fosse antes, ela ia precisar. É verdade. E aí, deu certo de eu começar lá, dia 18 de maio. E aí, ela falava assim, ai, Camila, mora aqui comigo, mora aqui com a gente. Eu falei, Martina, não tem como, eu preciso procurar uma casa para mim agora. Ela falou, fica aqui. Ela falou, se você se sentir melhor, paga um aluguel para mim e você fica aqui morando comigo. Tipo assim, você quer uma casa? Eu te dou. Eu alugo pra você. Nossa, ela queria por tudo que eu ficasse morando lá. Eu falei, Martina, mas quando você sair da licença maternidade, você vai ter que contratar uma babá. Ela falou, como é que eu vou ficar morando aqui?
Ela, eu te coloco lá no quarto do lado do meu, lá, das meninas. Eu desfaço o quarto, faço Ela o arrumava quarto. uma solução para qualquer impedimento. Eu olhava pra cara dela, ela chorava porque eu tava indo embora. Eu olhava pra ela assim, ela Meu começava a Deus. chorar. Nossa, foi uma tortura. Mas eu falei pra ela, eu falei, Martina, não tem condição. Eu falei, você tem 2 crianças e agora você tem um recém-nascido. Falei, não adianta você me falar, você pode trazer seus amigos aqui. Eu tenho bom Não senso, é eu não vou nem trazer ambiente. meus amigos Nossa, no meio de aqui. uma pandemia, meu Deus, tem um recém-nascido em casa. Eu falei, eu tenho bom senso. Eu falei, por mais que você deixe, eu vou fazer isso. Uhum. Entendeu? E outra, não vai ser minha casa. Eu posso te pagar o aluguel que for. Isso aqui nunca vai ser minha casa. Eu falei, eu preciso do meu canto, entendeu? Eu preciso ter intimidade com meu namorado. Suas Ela falou, coisinhas e então tudo isso. fica aqui até você achar, mas não sai para ir para qualquer lugar. Sai quando você achar uma coisa legal. Eu tô de licença maternidade, então você não precisa trabalhar aqui. Se você se sentir confortável, você me paga aí uns 200 euros aí por mês. Você fica lá no quarto, de boa, e vai trabalhar. Então, fiz isso 2 meses e comecei a procurar casa. Procurava casa, casa, casa. Eu não queria alugar vaga mais. Eu queria uma casa que eu alugasse e eu colocasse as pessoas que eu quisesse para dividir a casa comigo. Uhum. Aí o meu chefe tinha um contato, eu consegui alugar essa casa. Aí coloquei um casal de amigos e mais uma amiga para dividir. Uhum. Depois o meu marido foi morar com a gente. A gente morou 2 anos nessa casa, fomos muito felizes. E depois que a gente casou em Então, na agosto. altura que ele morou junto com essas pessoas e com você, vocês ainda eram namorados. Isso. Ok. Que daí ele mudou para cá. Eu mudei para essa casa, eu achei essa casa em julho. Então eu fiquei lá maio na família, junho, dia 12 de julho eu me mudei para casa nova. Ok. Aí eu fiquei num quarto sozinha, uma amiga minha num quarto sozinha e um casal de amigos num quarto. Aí a gente ficou julho, agosto, em setembro, meu marido, que era namorado na época, comentou da gente morar junto. Eu falei, olha, eu não saio daqui para morar em qualquer lugar. Eu falei, essa casa é boa, que em Dublin é difícil. É um Falei, essa casa achado, é quando tem um boa, achado, não pode abrir mão fácil, essa né? casa é nova, reformada. A casa era um Airbnb. Então, a casa é Já inteira tava bonita. decorada. Eu falei, então, eu não vou sair daqui. Eu falei, você sabe como é que é a situação de moradia aqui em Dublin. Eu falei, então, para pagar o dobro do que eu tô pagando aqui, eu só saio se Se for. valer a pena. Aí a gente procurou, não achou nada. Eu falei, quer saber? Eu vou conversar com o pessoal aqui, você já não sai daqui de casa mesmo. Se o pessoal topar, você vem morar aqui com a gente. Aí todo mundo concordou, numa boa. O Lucas estava bem já com todo mundo, a gente estava todo mundo bem. Aí ele mudou para lá. Aí ele morou lá de setembro de 2020 com a gente, todo mundo junto. Aí casamos ano passado, em julho do ano passado, Em Dublin. e a gente casou em Gibraltar, na Espanha. Espanha, Inglaterra, né? Sim. Aí a gente se casou em Gibraltar em julho, dia 11 de julho do ano passado. Aí, 2022. aí começamos a procurar uma casinha pra gente. E nesse processo todo, que quando eu comecei a fazer as terapias de Theta Healing, eu conheci o Barras de Axis, também em 2020. É, você já me explicou o que que é, mas explica aí pro pessoal um pouquinho. O Barras de Axis é também uma terapia holística, só que o Theta Healing você conversa com a pessoa. Então eu vou precisar saber da sua história, do que você está me trazendo em terapia. A gente vai olhar para isso. Sim. O Barras de Axis, se você não quiser, não precisa conversar. Eu trabalho sozinha. Então, a base do Barras de Axis é o quê? A gente tem neurotransmissores na nossa cabeça, onde a gente guarda informações. Guarda nossas experiências, tudo que a gente já viveu.
E aquilo reflete no modo como a gente é hoje. Então, as minhas experiências me fazem ser quem eu sou hoje. Só que isso também me traz crença. Me traz pontos de vista que me bloqueiam. Então, se eu tenho um ponto de vista que esse copo é verde, não é transparente, eu nunca vou abrir minha cabeça para ver que ele é transparente. Porque a minha, né? a minha experiência só me permite enxergar que ele é verde. Então, o Barra de Axis, ele trabalha em cima disso. Ele trabalha em cima do que você já tem de formado, de ponto de vista que já está cravado, que te impede de abrir ali possibilidades, de enxergar outras possibilidades. Entendeu? De enxergar de achar que o seu trabalho só pode ser, o seu dinheiro só pode ser vindo pelo seu trabalho. Entendeu? Te impede de que outras coisas aconteçam e trazem aquele flow na tua vida de que o dinheiro pode vir de outras formas também. Então, o Barra de Axis trabalha com isso, com esses neurotransmissores. Então essa terapia, ela só acontece presencialmente. O Barras é. Okay. O Barras é. O Theta Healing é online. Pode ser online, né? Okay. O Theta Healing, atualmente, eu não atendo ninguém pessoalmente. Então, todo mundo faz. Então, você se especializou nisso e hoje atende dessa maneira. Legal. Aí, o que acontece? Como eu comecei a fazer o Barras de Axis como uma terapia, para mim, alternativa, uma terapia a mais. Porque daí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gostar tanto de estudar isso que eu comecei a praticar e eu comecei a pensar. Tudo que vier para mim, que é para ser contribuição, não tem por que eu não fazer. Não tem por que eu deixar de experimentar. O Barras, ele te possibilita enxergar novas possibilidades. Te permite você sair daquele ponto de vista que você tem e abrir para novas possibilidades. Depois de uma sessão de Barras, eu estava tomando banho, eu falei, eu vou fazer um curso. Comecei a estudar. Aí eu comecei atrás, como é que será que faz um curso? Comecei atrás, aí comecei a fazer um curso, fiz outro. Do Theta Healing, eu tenho 8 cursos já de Theta Healing. E do Barra de Axis, eu já sou instrutora de Barra de Axis. Legal. Então, você atende as duas especialidades. As duas técnicas, exato. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, eu fui me especializando, fui fazendo curso, fui fazendo outros cursos. Aí, eu fiz psicologia aqui na Irlanda, porque eu queria aprimorar. Porque daí, o meu hobby virou estudar comportamento humano, estudar mente humana. Sim. Porque eu queria aprimorar e poder entender o máximo. Você se encontrou. Exatamente. Olha isso, hein? No perrengue você se encontrou profissionalmente também. Aí eu fiz psicologia aqui, não sou credenciada, não trabalho como psicóloga. Eu fiz o curso de psicologia para me ajudar e me trazer um background ainda melhor. Eu ser o melhor que eu puder ser como profissional. Porque você está cuidando de vidas, né, Camila? É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Sim, e tem que ser, né? Você tem que se atualizar o tempo todo para dar o melhor atendimento, né? Então, assim, eu me encontrei na terapia holística. Eu fiz a psicologia aqui para eu poder ser ainda o melhor que eu puder ser. Sim. Atendo como psicóloga? Não atendo. Mas eu sempre vou poder ser o melhor. Então, se eu puder estudar outra coisa, eu sempre vou estar estudando. Outro dia, uma amiga minha falou, você sempre está estudando, você só estuda. Porque eu quero ser sempre o melhor que eu puder ser nos meus atendimentos. Não, e quando a gente faz o que a gente gosta, vira um vício positivo, né? É algo ali, você tá sempre antenada, sempre buscando atualizações. E é prazeroso isso, né, Camila? E quanto mais eu estudo, mais eu me entendo. Eu me entendo, porque eu vou estudando comportamento humano, a mente humana, eu vou me observando. Porque eu sou um ser humano, não é porque isso que eu sou livre Exatamente. Não, e a consequência disso é você se entendendo, trabalhando isso em você, você sabe da importância desse método, da importância dessa especialização e ajuda ainda mais a ajudar pessoas, né? Exato. É um plus que você tem em relação a tudo isso.
Eita. Aí. É isso mesmo. Então, assim, eu comecei a estudar, aí comecei a fazer vídeos no Instagram sobre o assunto, aí as pessoas foram chegando, aí eu fui fazendo atendimento. Então, eu tenho uma clínica aqui em Dublin que eu atendo quando é o Barras, e o Theta Healing eu faço online. E não se preocupem, vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Camila. Eu tenho o WhatsApp dela também, eu posso informar, se quiser. Tô brincando, isso não, a pessoa vai te encontrar, eu vou colocar todos os links possíveis para você entrar em contato com a Camila, para também conhecer melhor esse método. Acho que a Camila já está dando uma explicação bem ampla, assim, sobre tudo isso, mas, claro, se quiser saber melhor, né, vai estar aqui na descrição os contatos dela. E aí, com o tempo, aí estudando mais e mais, atendendo pessoas, experiência, me observando, me especializando cada vez mais, aí eu, no final, eu me encontrei mesmo. Eu ainda não deixei a empresa, porque Dublin demanda de muito dinheiro para você viver aqui. Então, assim, mas aí eu trabalho lá só na parte da manhã e posso me dedicar o resto do dia como terapeuta. Sim. Que é isso que eu tenho feito, por enquanto tá dando certo. Então, de manhã eu fico lá, meu chefe sabe. Várias vezes eu já falei, acho que eu vou deixar, sabe? Aí o Tuca, não vai não. Aí esses dias ele falou, cria uma página em inglês. E agora eu criei uma página só em inglês. Ele falou, você tem que começar a atender agora as pessoas que são daqui mesmo. Ele falou, parar de focar só em brasileiro. Mas o bom é você focar mesmo nos dois idiomas, né? Porque você tem público tanto para brasileiro quanto para irlandeses. Então a ideia é essa. Ele falou, agora você já está atendendo já faz 3 anos. Ele falou, você pode parar com essa vergonha aí de falar inglês, seu inglês é bom. Aí eu criei a página em inglês agora no Instagram. Então, assim, vai indo. Sim. Mas eu tô feliz, assim. As pessoas vêm vindo, pessoas interessadas. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se preocupar mais com saúde mental, um monte de gente trancada em casa. Então, isso possibilitou também as pessoas valorizarem muito, assim, a saúde mental. Nossa, com certeza. Eu quero encerrar a nossa conversa te agradecendo imensamente. Primeiro, o convite que você aceitou de contar a sua história e de contá-la em detalhes e de contá-la com orgulho, porque onde você chegou traz muita inspiração para mim e eu espero que traga para você que nos ouve, para você que nos assiste. Atenção, para você que assistiu até o final. Assim que surgirem os cortes desse episódio, assistam, porque lá vão ter detalhes de todos os assuntos que foram mencionados aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Quando você me falou, eu nem hesitei em participar desse projeto maravilhoso. Espero que seja muito próspero aí para você, que te traz muitas alegrias, uma satisfação enorme, porque dá para ver no seu olhinho que você está adorando fazer. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Sucesso aí nessa caminhada, não desista, você está maravilhosa. Obrigada, Camila. Um beijão. Eu vou deixar essa parte aí gravadinha para eu ficar assistindo, para me motivar. Sim. Um beijo. Beijo, lindona. E esse foi mais uma história real, de pessoas reais, com muitos perrengues. E muito interessante de ouvir, não é verdade? Então comenta, curte, compartilha. Conta comigo que terça-feira que vem tem mais um episódio novo para vocês. Um beijo! A mente agradece.